Números, capítulo de número 12. E para você, meu irmão, minha irmã que está chegando agora, eu quero só te lembrar dos nossos materiais, tesouros para o púlpito, um esboço expositivo, mais de 20 esboços expositivos extraídos dos nossos vídeos aqui do nosso canal para você estar ministrando na sua igreja, e a nossa apostila de estudos compartilhando uma palavra que não é minha, um guia de estudos práticos para você estar lendo, interpretando e aplicando a palavra de Deus. Não deixe de adquirir o nosso material, nosso link sempre nos stories e também na nossa bio, aqui no nosso perfil. Não deixe de adquirir, amém? Chegamos em Números, capítulo de número 12, e após tantas jornadas no deserto, milagres, surge uma crise dentro da própria liderança. Miriam e Arão se levantam contra Moisés, criticando a sua vida pessoal, mas revelando no fundo um ciúmes espiritual, disputando reconhecimento e questionando se Deus falava somente por ele. Então Deus chama os três para uma reunião na tenda da congregação e intervém pessoalmente, deixando claro que, embora Deus falasse por sonhos e visões aos seus profetas, com Moisés ele se relacionava de modo único, face a face, com intimidade e confiança, expondo que nem todos que caminham perto da obra caminham no mesmo nível de profundidade com a sua presença. Deus faz uma declaração que ecoa a Bíblia inteira. Nem todos estavam no mesmo nível de intimidade, embora todos estivessem no mesmo ambiente espiritual. Miriam, Arão, Moisés, irmãos, caminhavam juntos, lideravam juntos, ouviam as mesmas leis, viam os mesmos milagres, atravessaram o mesmo mar, comeram do mesmo maná, mas se relacionavam com Deus de maneiras totalmente diferentes. O capítulo 12 revela que proximidade geográfica nunca significou profundidade espiritual. Aqui nós vemos 3 níveis de relacionamento com Deus, e eu quero trazer para você essa palavra de forma bem rápida, para você conseguir entender. Miriam, Arão e Moisés, e os 3 níveis de relacionamento com Deus. Miriam representa o nível de quem celebra Deus, reconhece o seu poder, participa da sua obra, mas nem sempre sustenta uma profundidade de forma contínua. Ela aparece em Êxodo 15, após atravessar o Mar Vermelho. Enquanto Moisés canta, ela pega o tamborim, conduz mulheres a danças proféticas. Miriam tinha influência, tinha voz, tinha uma expressão pública de adoração e era chamada de profetisa. Isso mostra que dons e unção estavam sobre ela. Porém, aqui em Números 12, nós vemos uma falha muito grave. Ela usa a própria boca que celebrou em Êxodo 15 para ferir. Ela começa a murmurar contra Moisés por causa da sua mulher, mas no fundo estava expressando ali um ciúmes espiritual. Aqui está um perigo do nível de Miriam, ter experiências com Deus sem tratar o próprio ego, o próprio orgulho. Pessoas assim já viram milagres, já lideraram, já serviram, mas ainda podem ser dominadas por comparações, ressentimentos, necessidade de reconhecimento. Miriam queria a honra sem carregar o peso que Moisés carregava. E quando Deus a fere com lepra, revela algo profundo ali. O orgulho do coração se tornou visível e o povo inteiro atrasa a caminhada por 7 dias por causa dela. Quem não trata o coração, a trata atrasando toda uma vida coletiva. Quando nós olhamos para Arão, nós vemos que ele representa o nível de quem serve a Deus de forma institucional. Carrega responsabilidade, mas oscila quando está sob pressão humana. Arão foi escolhido como sumo sacerdote, ele vestia roupas santas, entrou em lugares restritos. Era um homem que representava o povo diante de Deus. O seu chamado era verídico, era um chamado importante, especial, porém a sua trajetória mostra uma fragilidade diante de pessoas e pressões externas. Êxodo 32, nós vemos que enquanto Moisés está no monte, o povo pressiona Arão e ele cede, fabricando um bezerro de ouro para idolatria.
Isso é muito grave porque um homem separado para conduzir o povo ao culto ao Deus verdadeiro acaba ajudando a construir a idolatria para agradar pessoas. Aqui no capítulo 12, ele novamente entra em uma conversa errada com Miriam, pressionado pela própria irmã. Em Meribá, quando Moisés participa de uma falha ao ferir a rocha, Arão também estava lá. Arão tinha posição, vestes, função, mas ele demonstrou fraqueza muitas vezes para confrontar pessoas e sustentar com firmeza quando era apertado. Esse é o nível de muitas pessoas, líderes, pessoas com cargos importantes, mas têm pouca resistência emocional. São úteis no altar, mas quando ninguém está vendo, são pessoas vulneráveis. Moisés, por sua vez, ele já representa um nível mais profundo, um homem que não apenas trabalha para Deus, mas vive diante de Deus. A história de Moisés começa em dor, ele nasce sobre um decreto de morte, é colocado em um cesto, ali no rio, ele cresce entre egípcios, mas carrega identidade hebraica. Ele tenta resolver a injustiça com a própria mão e acaba matando um homem, foge para o deserto, passa 40 anos no anonimato, e esse silêncio ele foi uma escola. Deus esvaziou Moisés antes de usar. Quando olhamos para Êxodo capítulo 3, Moisés já não é impossível. Ele é um homem quebrado, esvaziado. Ele reluta, ele argumenta, ele se sente incapaz para o seu chamado, porém ele obedece. Moisés enfrenta níveis de pressão que poucas pessoas suportariam. Ele é pressionado por Faraó, o povo reclama todos os dias na sua caminhada. Em Êxodo 14, ele está diante do mar, todo mundo entra em pânico. No capítulo 16, as pessoas reclamam da comida. Êxodo 17, o povo reclama da água. Em Números 11, ele chega no limite emocional e diz para Deus que não consegue carregar aquele povo sozinho. No capítulo 14, o povo quer apedrejar Moisés. E ali a sua autoridade ela é atacada. E aqui em Números 12, a sua oposição vem de dentro de casa, os seus próprios irmãos. Então, por que o relacionamento de Moisés era mais profundo? Eu te respondo. Porque Moisés escolheu permanecer onde outros apenas visitavam. Miriam conhecia o mover de Deus, Arão conhecia o serviço do sistema sacerdotal, mas Moisés conhecia a presença de Deus. Êxodo 33 diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala para um amigo. Enquanto Josué ficava na tenda, Moisés entrava. O povo ficava observando de longe enquanto Moisés subia o monte. Enquanto outras pessoas queriam os benefícios de Deus, Moisés pedia para que Deus mostrasse a sua glória para ele. Esse pedido revela uma fome espiritual fora do comum. Moisés não queria só promessa, terra, vitória. Moisés queria o próprio Deus. Moisés também carregava algo muito raro que o próprio capítulo 12 vai dizer. Ele era o homem mais manso da terra. Isso aparece porque quando ele é acusado, ele não defende. Ele não convoca uma reunião pessoal, ele não responde no mesmo tom, ele não expõe ninguém. Quem defende Moisés é o próprio Deus. Porque quem vive para se justificar ainda não descansou em Deus. Moisés descansava no Senhor. Quem anda com profundidade com Deus aprende que nem toda guerra precisa de respostas humanas. Moisés também intercedia por quem o feriu. Quando Miriam fica leprosa, ele pede para que Deus a cure. E isso revela o topo da maturidade espiritual. Orar por quem nos machucou. Muitos adoram, alguns servem. Poucas pessoas intercedem pelos seus inimigos ou por quem foi atacado. Miriam tinha voz, Arão tinha veste, mas Moisés ele tinha acesso a Deus. Enquanto Miriam estava expressando os seus dons, Arão exercia sua função e Moisés cultivava a amizade. Quando nós olhamos para essa trajetória, nós vemos que Moisés tocava o coração de Deus, enquanto Arão apenas servia e Miriam cantava.
O texto de Números 12 nos ensina que há 3 níveis. O nível de Miriam, que celebra, participa, ministra, mas ainda precisa aprender a curar o próprio ego, o orgulho, guardar a língua. O nível de Arão, que serve, que lidera, que ocupa a posição, mas precisa ter firmeza diante da pressão. E o nível de Moisés, que morre para si mesmo, suporta processos, ama a presença de Deus e permanece fiel, mesmo quando é ferido. O relacionamento de Moisés era mais profundo e não era porque ele era perfeito, ele falhou e falhou muito. Feriu a rocha, ficou cansado, teve medo, hesitou. Mas a Bíblia relata tudo isso para dizer que profundidade com Deus não é perfeição, é rendição contínua, todos os dias. E Deus se aproxima de quem não quer impressionar pessoas, mas de quem se deixa ser tratado no secreto. E eu finalizo essa mensagem não perguntando em qual nível de relacionamento você está, mas até onde você está disposto a ir. Até onde você está disposto a caminhar no deserto, morrer para si mesmo, suportar o processo, abrir mão de aplausos, permanecer fiel no secreto e pagar o preço da renúncia para viver a intimidade que quase ninguém busca, ver o que quase ninguém vê e acessar o que poucos homens tocaram, que é de fato a amizade, a intimidade real com Deus. Que o Senhor fale ao seu coração, assim como falou ao meu através dessa palavra, em nome de Jesus.